O Zin é do alto escalão poderoso. Bem, eu e Pitak, junto com Juan, continuamos apresentando a vocês, estimados espectadores, as notícias da Ucrânia. E aqui se acumularam muitas notícias, então vamos direto às notícias. E não se esqueçam de se inscrever no canal antes de começarmos, por favor. Mas se você já fez isso, então vamos começar. Olhem, em Ternópil houve um confronto em massa entre civis e o TCK. Na verdade, estamos falando aqui de uma revolta local. Masa, bem, já não dá mais para chamar isso de confronto, porque saiu muita gente. E aliás, essas pessoas não têm medo desses caçadores de gente. E isso já pode ser chamado, bem, de uma mini revolução em escala. É verdade, de apenas um distrito, mas ainda assim. Vamos ver como isso aconteceu. Aqui, naturalmente, há bastante violência, mas mesmo assim. Aqui é como tudo começou. Ou seja, agora vou contar o que aconteceu. Mas aqui, digamos, é extremamente interessante. Olhem quantas pessoas saíram. E aqui os funcionários do TTSK, pode-se dizer, ficaram em apuros. A polícia também chegou, tentaram explicar alguma coisa e vieram com seus sprays de gás. Mas não deu certo para eles. Não tiveram sorte, digamos assim. E depois, já à noite, quando chegaram, foi quase em veículos blindados. Ali já tinham reforçado algumas estruturas, estavam se movendo transportadores blindados de pessoal, na minha opinião. Posso estar enganado, não sou especialista, mas era algo assim. Olhem só, quanta gente está vindo. Aqui são centenas de pessoas, não dezenas, mas centenas. E todos eles já estão indo pela estrada e protestando contra, supostamente, parece, como dizem, o xerê ucraniano Slavilha. Qual? O tal de Lyudolovny. Naturalmente, esses mesmos caçadores de recrutas. Vocês podem ver tudo isso completamente. Aliás, posso mostrar esse vídeo sem problemas. Sem problemas. Sem problemas. Bem, como podemos ver, as pessoas estão andando e gritando todo tipo de palavrão. Desagradáveis, é claro, para aqueles a quem elas são direcionadas. Esse é o mercado principal. E não vai acabar em nada bom, me parece, porque casos assim estão acontecendo cada vez mais em todo o país. Uma hora em Kiev, outra em Kharkiv, depois em Odessa, agora em Ternopil. Enfim, tudo isso não é bom para, mais uma vez, o poder dos poderosos. Para assistir ao primeiro vídeo, justamente onde estão batendo nesses caras do Centro Territorial de Recrutamento e dando uma lição neles. Inscreva-se no meu canal do Telegram, lá tem todos esses vídeos. Aponte a câmera do seu smartphone ou tablet para este QR Code e vá direto para onde precisa. Ou então, na descrição deste vídeo tem um link, é só clicar nele e acessar. Aqui já não precisa de nenhum smartphone ou tablet. O que aconteceu? Começaram os caçadores de pessoas, que aqui por engano talvez são chamados de militares do Centro Territorial de Recrutamento. Esses mesmos caçadores de pessoas, junto com os tiras, vieram e começaram, como nos contam, a identificar pessoas que podem estar tentando fugir do serviço militar obrigatório. Ou seja, agir como de costume, andar por aí, farejar, bisbilhotar, bater e coisas do tipo. Durante a conversa com um dos homens, um grupo de pessoas começou a se aproximar do carro oficial do centro de recrutamento. Eles entraram em confronto com os representantes do centro e começaram a destruir o carro. Nunca aconteceu algo assim. E agora de novo? Quando os caçadores de pessoas destroem carros, dão fechada em ciclistas, atropelam eles, quebram braços e pernas de pessoas normais, aí não acontece nada. Isso tudo não conta. Assim que começaram a destruir o carro dos caçadores de pessoas, aí sim começou toda essa confusão. E eu tenho quase certeza de que no momento em que este vídeo sair, ou talvez um pouco depois, já vão aparecer posts detonando no Facebook de vários georgianos, afegãos e outros representantes da nação ucraniana. Vão começar a dizer que tem que dar um tiro no joelho, depois na testa. Esse é o general, já mostrei ele para vocês, já cansei dele, de tanto mostrar. Mas ele declarou que aqueles que atacam o centro de recrutamento militar devem primeiro levar um tiro no joelho e depois na testa. Isso foi dito pelo general Privonos, o herói coroado, que agora está em Varsóvia e fala sobre os que fogem no serviço militar. E aí, Pitak e Juan, ficamos perplexos com isso. Porque uma coisa é falar sobre aqueles que atacam os caçadores de gente, tipo, vamos puni-los de alguma forma. E outra coisa é ameaçar de fato com tortura. Onde já se viu isso em Estado de Direito? Para que algum figurão, e esse ex-general claramente se considera assim, diga que devemos atirar nos joelhos das pessoas. Isso é absurdo. Depois, o que temos aqui?
Após algum tempo, uma equipe de investigação e reforços de tiras chegaram ao local do incidente e conseguiram conter o conflito. E como eles conseguiram conter? Bem, eles ficaram andando em volta do homem que estavam tentando recrutar à força e enfiar numa van, e conseguiram libertá-lo. Quebraram o carro. De novo aprontaram mais um pouco para cima desses caras do centro de recrutamento militar, bem ali no meio da multidão. E começaram rapidamente a resgatar esses caras do centro de recrutamento militar. Atualmente, as autoridades estão identificando todos os envolvidos no incidente, assim como a extensão dos danos e os ferimentos sofridos pelas vítimas durante o confronto. E o que dizem o centro de recrutamento militar? Bem, aqui claro, eles dizem: não fizemos nada, eles são tão maus, vieram aqui e olha só, ai ai ai, roubaram objetos de valor e que horror. Isso imediatamente me lembra do Mask Show, se você se lembra, era algo engraçado. Com Daliev, que era o chefe de todo esse projeto. E lá tinha um episódio chamado Mask e o Tribunal, acho que eram 2 ou 3 partes. E nelas, a parte prejudicada contava como viu o que aconteceu. Tinha um cara que entrou, apanhou, e foi assim que ele contou. O bandido que bateu em todo mundo contava que, eu entrei lá e esse cara aí que acabou apanhando foi quem me bateu primeiro. E lá, a garçonete, me desculpe, foi estuprada. Foi isso que mostraram, tinha uma garçonete assim. E tinha mais alguma coisa. Enfim, esse bandido acabou sendo mais prejudicado. E no final, até as máscaras foram parar no tribunal. E lá contaram tudo isso. Isso me lembra mais ou menos a mesma coisa, só que naquela época tudo isso era engraçado. E agora não tem graça, porque de repente o roteiro daquele filme, o famoso Servo do Povo, pelo qual, se não me engano, Zelensky ainda recebe dinheiro até hoje, e o roteiro das máscaras, de alguma forma, deixou de ser fantasia e virou realidade. E virou uma realidade totalmente sombria. Mas vamos seguir em frente. O que conseguiram aqueles personagens da Ucrânia que diziam: vamos nos aquecer. Se não tiver aquecimento, não tem problema no inverno. Se não tiver, Deus nos ajude. Vamos nos aquecer com o calor dos marketplaces Wildberries e Ozon queimados na Rússia. E agora? Agora estão destruindo as lojas da Epicenter. Agora estão destruindo os Oceans. Agora estão destruindo os metros. E além disso, tem esse marketplace. Eu não sei, é Mayday, Maldau, não sei como se pronuncia. Aí vai da imaginação de cada um. Também começaram a destruir os armazéns. Após os bombardeios russos em instalações logísticas na Ucrânia, a empresa está demitindo parte dos funcionários. E dizem que decisões assim nunca são fáceis. Ao mesmo tempo, hoje elas são necessárias para se adaptar às novas condições, manter a sustentabilidade do negócio e continuar nosso trabalho. A empresa afirmou que o processo será realizado da forma mais justa possível. E aqui, no dia 4 de agosto, disseram que em uma única noite foi realizado um ataque em grande escala e tudo isso foi destruído. Esses líderes poderosos continuam dizendo que, estamos nos aquecendo com Wildberries. Mas agora, já apareceram deputados do governo que afirmam que isso não vai trazer nada de bom. Eu esqueci, para ser sincero, como se chama essa deputada Kenil. Às vezes ela fala umas coisas absurdas, mas aqui ela está dizendo o que vai acontecer com os negócios na Ucrânia se isso continuar. Agora vamos dizer. Agora vocês mesmos procurem onde fazer seguro contra riscos de guerra. Por exemplo, em Kiev, ainda se consegue contratar seguro. Estamos falando sobre seguro para negócios contra fatores externos. Antes, isso era considerado força maior, tipo terremotos, inundações, ataques de outra parte. E agora, já é preciso assumir o risco de fazer seguro contra todos esses riscos. As companhias de seguros comerciais oferecem prêmios de seguro a partir de 10% ou mais. E se falarmos sobre Dnipro, é a partir de 15% ou mais. A região de Kiev também entrou na zona de risco, e vemos o motivo. Lá também é a partir de 13%. Ou seja, tudo isso é insustentável para os negócios. E a reação será que tudo o que não foi perdido será vendido. E depois é o vazio. Ou seja, ela está dizendo que o que ainda não foi vendido nos próprios marketplaces, traduzindo para uma linguagem mais clara, pelo que entendi, será vendido a partir dos depósitos que ainda estão intactos, esses próprios depósitos. E depois tudo simplesmente para de funcionar. E a própria Rosética, o próprio Ocean e todo o resto. Do nada, como se diz. Sendo que já nos supermercados, pelo menos em Kiev, algumas prateleiras com certos produtos estão vazias.
E sim, lá tem placas dizendo que foi a Federação Russa que destruiu. E por isso, vocês, estimados clientes, não recebem o que queriam. Mas isso não ajuda nem moral, nem qualquer outra coisa. O próximo é aquilo que eu mostrei para vocês no vídeo recente, de anteontem, se não me engano, do Shimihao. Esse mesmo, o maior de todos os líderes, o gerente mais eficiente. E ele ficou falando lá sobre a proteção da infraestrutura. Tipo, agora vamos assumir o primeiro nível, depois o segundo e o quarto. Antes dele, há um ano e meio atrás, quem falava era aquele afegão, Mustafa Naim, que era responsável pela proteção da infraestrutura energética. Ela foi destruída. Agora Naim foi demitido. O irmão dele, aliás, está defendendo aquela corrupta esperta, que estava procurando dinheiro para outro corrupto, Galushenko. Agora ela está procurando dinheiro para si mesma. E em todas essas situações, em cada caso de corrupção, lá está esse Masih Naim, irmão do Mustafa, ou seja, uma família talentosa. A ele se juntou aquele mesmo Shimihao, com sua camisa militar. E ele contou que o governo vai construir um abrigo de concreto, está comprando equipamentos e prestando contas sobre a proteção da subestação. Aliás, ele estava bem em frente à subestação, e lá não havia nenhuma proteção, pelo menos visualmente, nas fotos que eu vi. Talvez esteja enterrado bem fundo em algum lugar, tipo um satélite de Pritulov, em algum lugar distante no espaço. Talvez já esteja me estudando isso perto de Betelgeuse. Ela. Esse mesmo satélite. Mas talvez, bem fundo debaixo da Terra, talvez perto do núcleo, estejam essas mesmas estruturas de proteção para a infraestrutura energética. Mas dizer que nada vai ajudar. Shimigao diz que nossos especialistas em energia e engenheiros criaram uma proteção técnico-engenheiral única, que ajuda a proteger as instalações energéticas. Mesmo após o impacto de mísseis balísticos, os danos são reparados em uma semana e não em meses. Mas você consegue imaginar que conquista é essa? Em uma semana, destruíram alguma turbina e logo em seguida a montaram de novo, aparentemente juntando os pedaços e colando com cola instantânea. Ou como aqueles japoneses, existe uma arte especial em que eles pegam uma peça de cerâmica, quebram com um martelo, depois colam e passam ouro nas emendas. Eu esqueci como se chama essa arte, mas ela existe. Aparentemente, Shimigao, por ignorância, imagina algo mais ou menos assim. E em Warhammer 40.000, havia certos artefatos da Era das Trevas que eram como um embrião tecnológico. E quando era ativado, ele se transformava em uma fábrica, ou em uma fábrica militar, ou em outra coisa. Bom, aparentemente, Shimigao jogou demais, ou assistiu demais, ou sei lá o que está acontecendo com ele, não sei. Aqui já nos dizem, ele estava falando sobre todos esses níveis. Isso também foi contado por Mustafa Naim. Mas quem nos conta é um verdadeiro especialista, o diretor de programas energéticos e de infraestrutura, que diz não conhecer tais objetos que possam ser 100% protegidos contra mísseis balísticos. Mas imagine essa máquina enorme voando, e algum tipo de proteção ali. O que eles estão inventando afinal? Talvez seja possível proteger parcialmente. Mas isso diz respeito principalmente às subestações-chave, subestações de alta tensão da empresa Ukrenergo e aos transformadores. Em todas as subestações-chave, nos dizem, foi construída uma segunda camada de proteção de engenharia, um abrigo de concreto para os transformadores. Mas essas estruturas protegem apenas os transformadores e não todo o equipamento. É impossível proteger completamente o local. O abrigo apenas resiste a alguns impactos e dificulta o trabalho do inimigo, mas contar com proteção total das instalações de energia por anos é uma ilusão. E o fato de haver grandes ATS, grandes subestações em Kiev, Kharkiv e em outras cidades, é impossível protegê-las. Porque seria necessário proteger hectares inteiros. Mas como você vai enterrar vários hectares de infraestrutura energética que foi se expandindo e expandindo desde os anos 30, depois expandiram ainda mais? E aí, o que você vai fazer com isso? Bem, no fim das contas, pessoas talentosas desviaram essa verbinha da proteção, liderados por aqueles mesmos gênios do leste. E foi isso que aconteceu. E além de tudo, ainda dizem pra gente que sem proteção aérea, a proteção em terra é inútil. Ou seja, se houver mísseis balísticos, eles vão voar e ninguém vai interceptá-los. É inútil construir qualquer tipo de estrutura. Dizem que é preciso garantir uma proteção eficaz com meios de guerra eletrônica. Eles ficam inventando, mexendo, construindo, tentando fazer alguma coisa. Nada de bom está previsto. E aí estão os resultados. Por exemplo, na região de Dnipropetrovsk, estão evacuando as pessoas com urgência. Houve uma explosão forte e detonação aqui. De novo alguma coisa explodiu. Na vila de Pechanka, no distrito de Samarovsk, na região de Dnipropetrovsk, houve uma explosão poderosa. Como resultado, uma pessoa morreu e outras 11 ficaram feridas. E de novo algo está detonando. Pelo visto, mais uma vez alguma base não identificada.
Pois é, lá claramente algum tipo de munição está explodindo. Agora imagine uma explosão dessa força. Vem aqui. Isso é foda. Bom, me desculpem pelo palavrão, mas para uma pessoa que se encontrou nessa situação, é perdoável. Com certeza ele não vai dizer, "Oh, que surpresa", ou algo assim. Por isso não há proteção, mas coisas assim vão continuar acontecendo. E sabe o que o Zelensky está fazendo agora? Bom, se você acha que ele está pensando em como proteger a infraestrutura energética, não, ele está fazendo autopromoção. Aí veio até ele um boxeador, não se sabe quem, não se sabe por quê, deram algum cachorro de presente. E isso agora está em todos os canais de TV do país. O que é isso? Por que isso? Bom, eu e o Juan estamos confusos e não entendemos o que está acontecendo. Então, por quê? Qual o sentido disso? Algum boxeador estrangeiro veio só para apertar a mão desse tal de Zelensky e empurrar um cachorro qualquer para ele. E o cachorrinho é bonzinho, ele não tem culpa de nada, foi o que aconteceu. Isso, nas mãos das senhoras. Pois é. Freia, como você sabe, defesa aérea, defesa aérea. Então Freia é a deusa da vitória. Bem, aqui, esses óculos da potência são necessários, porque sem elas, a potência de penetração desse próprio vídeo, simplesmente olhando para o cachorro, fica meio difícil de ver. Sem lágrimas, ela está triste. Acho que ela já entende o que está acontecendo. E lá está apavorada. Mamãe, papai! E ainda mostra uma árvore genealógica. Enfim, isso é muito forte. Ai, que bonitinho. Mama, tato. É como na Venezuela, onde as pessoas passavam fome. E Maduro contava como sabia dançar e mostrava. Tinha umas danças lá com ele. Agora, claro, não estou falando sobre ele ter sido sequestrado pelos Estados Unidos, mas sim sobre como se comportam os líderes que estão completamente desconectados da nação, que deveriam representar e que os colocou no poder. Pois é, olha só, Zelensky, aqui as pessoas estão morrendo. Aqui as pessoas não têm dinheiro. Aqui estão destruindo a infraestrutura no seu país, na sua cidade, na sua própria cidade. Em Kryvyi Rog, lá tem a ArcelorMittal, uma enorme empresa que antes sustentava, pode-se dizer, a Ucrânia, com seus impostos e conquistas econômicas, sim, está destruída. Lá já não funciona mais nada. E ele está abraçado com um cachorrinho. Maravilhoso. O que a esposa de Zelensky faz, vocês também não vão acreditar. Ela está envolvida em algum projeto chamado Potujnosti Oficiais. Ou talvez Stikosti. Enfim, dicionário. Vamos ouvir o que ela mesma tem a dizer sobre isso. Criamos um documento único. É como um dicionário de resiliência. O Zelensky tinha lá um plano de resiliência, depois algum tipo de plano de estabilidade, depois só plano e agora, enfim, é isso. E a esposa do Zelensky também está envolvida, assim como ele, em projetos que são, digamos, os mais necessários para o povo. Então, imaginem só. Por um lado, as pessoas estão passando fome, morrendo aos milhares por causa da guerra, tanto por perdas diretas quanto indiretas, e todas as outras. Centenas de milhares de pessoas estão fugindo da Ucrânia. Eles estão criando um dicionário de resiliência. Vocês ficaram completamente malucos aí? Eu não sei. Esses óculos aqui não são suficientes. Aqui deveria ter um daqueles capacetes de soldador. Assim mesmo. Super protegido. Para que eu e Juan não sejamos atravessados por toda essa potência onipresente. Nele haverá conceitos, práticas, modelos que mostram mecanismos concretos de resiliência. O quê? Bem, aqui está a frase certa daquele meme. Você está me falando umas loucuras. Que métodos? Poemas? O quê? Sobre o que é isso, afinal? Pra quê? Bom, claro, os cabeças falantes vão dizer: ah, somos independentes há 35 anos. Olha só, até criamos um dicionário de resiliência. O dicionário reúne tudo o que ajuda as pessoas a suportar uma pressão prolongada. Na verdade, unir aquilo que ajuda as pessoas significa assistência financeira, assistência social, medicina e segurança. O que realmente ajuda as pessoas. Eu, sem ser nenhum presidente, entendo isso. Mas aqui fizeram um dicionário e acham que se você der esse dicionário para uma pessoa ferida na guerra, ela vai se curar. Aliás, tinha um vídeo também, acho que no inverno passado, eu mostrei para vocês, onde Zelensky, estranhamente animado, está sentado, rindo de cada palavra.
E ele contou que no hospital que visitou, alguém cumprimentou ele. Apertou a mão dele, o soldado, e Zelensky, segundo as próprias palavras dele, ficou sabendo que, quando Zelensky foi embora, o soldado, esse mesmo soldado, se levantou e saiu andando. Até mesmo lá, a própria Olena, essa Zelenska, olhava para ele desse jeito. Dava para ver que ela não entendia o que estava acontecendo. Mas aqui, aparentemente, ela mesma já mudou. E agora esse dicionário já está ajudando. Para as comunidades manterem os laços, para as instituições continuarem o trabalho e para as culturas refletirem sobre as perdas e encontrarem referências para o futuro. Ela se perde nas frases, ou seja, ela leu, olhou para o lado, esqueceu o que queria dizer, ela se perde... Bom, é compreensível, porque para inventar esse tipo de besteira, primeiro você tem que escrever, inventar, e obviamente não foi ela quem escreveu. Isso está claro. E em segundo lugar, tem que explicar tudo isso de forma clara e suave, porque, sinceramente, isso é realmente uma besteira. Aqui eu nem sei como fazer piada com isso, porque é um idiotismo tão completo que ultrapassa qualquer cotujômetro. Aliás, onde está ele? Vamos avaliar. As palavras tanto da Zelenska quanto desse cachorrinho e daquele boxeador afro-americano é tudo tão potujno, que em breve vão despedaçar todo mundo, inclusive o próprio país. E não sou eu que estou dizendo isso. Quem disse foi o ex-ministro da Defesa, Fedorov. Ele disse que estamos perdendo aos poucos. Bom, eu nem sei quem ele quer dizer com isso. Companheiros ou Ucrânia. Mas ele diz que a Ucrânia está perdendo a guerra para a Rússia lentamente. Segundo ele, Kiev tem alguns meses para tomar uma decisão que possa mudar a situação. O próprio Fedorov contava que, antes de ser demitido, tudo estava bem. Ele tinha vários Stenenko como conselheiros. Pritula, Muti, não é piada, esse é realmente o nome da pessoa. Esses Matic Drone, assim que apareceram, sim, e ele estava satisfeito com tudo. Dizia que iriam levar esses russos ao suicídio. Soldados russos na linha de frente, nós vamos bombardear, se eles vierem voando, vamos bombardear. E aí, de repente, aconteceu que ele foi demitido, e de repente, tudo mudou. E sem Fedorov, aparentemente nem a água vai ser abençoada. E agora a Ucrânia está perdendo, e além disso ele falou sobre corrupção. Ele lembrou da corrupção, agora vamos discutir isso separadamente. E então, basicamente, a pessoa saiu do sistema, e o sistema aparentemente começou a desmoronar, porque um líder tão perfeito nunca foi visto antes. Mas ele disse que o país precisa de um plano para acabar com a guerra. E o ex-ministro apontou como principais obstáculos a falta de uma visão comum de vitória, a incapacidade de implementar inovações e a corrupção enraizada. E, aliás, ele faz parte da equipe de Zelensky desde 2019. Ou seja, até o momento em que ele foi demitido, aparentemente não havia corrupção nenhuma. Redes de apadrinhamento, ou seja, aparentemente é aquele esquema de um protegendo o outro, ou nepotismo, e a falta de independência política das instituições estatais. E aqui mesmo, Fedorov foi chamada para uma reunião no Comitê de Investigação Escarado, onde provavelmente vão criticá-la duramente. E lá no canal do Telegram, que eu já mostrei para vocês, eu até brinquei dizendo que os corruptos chamaram corrupto. E perguntam, corrupto, por que você é corrupto? Isso vai ser extremamente interessante. A comissão teve muitas perguntas para o senhor Mikhail. Gostaríamos de receber respostas para elas. Destacou um certo representante da Comissão Temporária de Investigação, esse Goncharenko. E ele também publicou uma carta para Fedorov, na qual se observa que a Comissão Temporária de Investigação está apurando as circunstâncias e possíveis fatos de violação da legislação anticorrupção da Ucrânia. Ao tomar a decisão... Bem, enfim, lá tem uma sequência muito longa de palavras, uma cadeia inteira, que nem precisa ser lida. Tem a impressão de que ou vão intimidá-lo ou vão prendê-lo. E por outro lado, ele deve ter uma pasta enorme com material comprometedor sobre todos os outros. Enfim, aqui é um ninho de cobras entre amigos, que você olha para isso e pensa, como é que vocês ainda estão vivos juntos aí? Não, mas logo vão ser como aranhas num pote também, já que estamos falando de zoologia. Então, no fim das contas, vai ser uma maravilha. Zelensky, eu contei pra vocês no vídeo passado que ele propôs paz. Mas claro, rejeitaram. Nenhuma terceira parte pode controlar o Donbass, nos dizem. Veio a resposta do lado de Putin, a nova proposta do Zelensky. Potujno, isso é muito forte. Acho que já é uma nova era. É hora de fazer um novo dicionário e lançar um novo livrinho. Tipo, como eu fui presidente pelo 6º ou 7º ano. Hoje também vi alguma notícia, algum personagem dizia que se a guerra durar 10 anos, mas isso por si só é um absurdo. Então Zelensky vai ser presidente por 10 anos. O que você acha disso? E vamos finalmente dar uma olhada em alguns líderes poderosos, porque não dá pra ficar sem eles. Voltaram conosco para casa. E os próximos? Olhem só que uniforme militar ele tem. Olha essa blusinha de gola alta.
Acabou de sair da trincheira, já arrumou o cabelo, penteou as sobrancelhas, o bigodinho. Tô brincando, sim, sempre com a cuequinha aparecendo. E a barbinha, e passou a mão no uniforme também. Enfim, o personagem tá com uma aparência impecável, igual um soldado da linha de frente. Ah, vou dizer assim, sem deixar faltar nem o fio do bigode. Mas que voz esse cara tem? Dá pra falar assim desse jeito mesmo? Quais especialidades são as mais difíceis hoje em dia? Ficar sentado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, soldando drones. Soldar drones é a especialidade mais difícil. Eu gostaria de ver os verdadeiros combatentes da linha de frente que quisessem se encontrar com esse personagem e perguntar a ele sobre as especialidades mais difíceis. Eles ficam falando, mas nem entendem que soldar drones é a coisa mais difícil. A mais difícil. Desenvolver algumas novas soluções tecnológicas é um trabalho muito difícil. Muito difícil, sim. Agora, correr por aí sob a ameaça desses próprios comandantes, isso não é difícil. Mas para ele, está claro que, aparentemente, esse cara já começou a montar drones há muito tempo. E tem mais um personagem assim. A situação é a seguinte. Mais um dronezinho. Só mostram os drones. Mas os soldados de assalto, os defensores, aqueles que ficam nas trincheiras, os soldados de infantaria comuns, esses não mostram. Mostram esses aí, que ficam em algum lugar perto de Kiev ou não perto de Kiev, mas enfim, nunca estiveram na linha de frente. E eles ficam contando sobre o que estão fazendo aqui. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai ter que lutar. E a questão é, você vai chegar verde, despreparado e vai acabar onde acabar. Ou você vai chegar já preparado, treinado e vai entender qual trabalho vai fazer. Nosso grupo é muito unido, todos conversam entre si. É essa foto aqui. Mas o que é isso? O que é isso, afinal? Ah, no começo me pareceu estranho. As mãos deles estão meio estranhas, meio juntas. Tudo bem. Com um clima positivo? Clima... Sim. Astral positivo. É claro que eles estão com astral positivo, porque não fazem nada. Mas nas pessoas de verdade, claro, nos verdadeiros soldados. Bem, é isso aí. Eu e o Juan não estamos nos despedindo de vocês. Estamos dizendo até logo, até a próxima. Tchau a todos. Voltamos à questão. O dinheiro está acabando? É como na União Soviética. Não ajudou ninguém em nada. Ela poderia ter mantido a União Soviética? Não, porque o dinheiro acabou. Basicamente, eles estão seguindo esse mesmo caminho.